O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, esta solenidade nos revela algo muito importante para nós que ainda estamos a caminho. Por isso vamos contemplar um pouquinho essa festa trazendo para nós. Eu quero começar falando pelo Evangelho. Esse Evangelho que nós já ouvimos muitas vezes ele, mas hoje de uma maneira especial ele faz um resumo da revelação bíblica, todinha a Bíblia, bem resumida, está aqui, nesse santo evangelho que nós acabamos de ouvir em Mateus capítulo 16. Veja só, o nosso Senhor está numa região distante, interiorana, onde a grande massa de pessoas não estão por ali. E Jesus vai de propósito lá, porque ele estava preparando os seus apóstolos, já preparando, porque Jesus já vinha anunciando que ele ia morrer. Ele vai anunciar de uma maneira mais precisa aqui, para os seus. Então ele começa a fazer uma escola em particular, e o povo não poderia estar por perto. Aquela massa humana que seguia Jesus não poderia estar por perto agora, porque agora é o momento onde Jesus vai praticamente preparar os 12, porque Jesus vai morrer. E quem é que vai continuar esta fundamentação de igreja? Quem é que vai levar essa igreja à frente? O Espírito de Cristo pelos 12. O Espírito de Cristo pelos 12. Então Jesus, por isso que ele vai para Cesareia de Filipe, uma região mais calma, tranquilinha. O povo quase não ia lá. Ali Jesus começa a faz uma pergunta. Perguntou para eles: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Filho do Homem é Ele mesmo, é Jesus, Deus. Mas atenção, primeiro ele faz uma pergunta para os apóstolos, dizendo: o que vocês ouvem falar por aí
quem sou eu, vai, mas pela boca dos outros. Aí começa, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros ainda dizem que tu és um dos profetas, e assim por diante. Vamos parar só um pouquinho aqui, ó, só nessa parte aqui, vamos traduzir. O que dizem os homens? Lembra quando Jesus, ele falou para Pedro, que ele ia morrer para todos, e Pedro teve aquela manifestação, não, que Deus não te permita isso, que o Pai não te permita isso, e Jesus deu um esporro nele, vai para trás de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, atenção aqui, ó, traz para você, porque não pensas como Deus, mas pensa como os homens. Aí Jesus aqui faz uma pergunta antes, o que dizem os homens? Significa aqueles que não sabem quem é o seu Senhor, não tem intimidade, não é amigo de Deus. Na verdade é isso, a verdade é essa, aqueles que não é amigo de Deus. Gente, só um detalhe aqui, ó, Tucson preta, cor preta, PYC5F94, precisa estacionar direito, está pegando calçada, risco de multa, tá bom? Olha como nós somos bonzinhos, hein? Poxa vida, hein? Legal. Gente, então quem são aqueles que, os homens, são aqueles que não têm intimidade com o Senhor. Quer mais? Quer saber quem são os homens que não têm intimidade com o Senhor? São todos aqueles que conosco convivem, e às vezes pode ser até um de nós mesmos, que diz assim, olha, eu rezo com Nossa Senhora, eu tenho uma imagem de Nossa Senhora em casa, ou no meu trabalho, eu gosto muito de ir em Aparecida, gosto muito de Nossa Senhora, viu? Eu acredito em Deus, eu tenho uma Bíblia em casa, eu faço o meu oratóriozinho, eu faço as minhas orações, porém, esses são os homens, tá? Que é a pergunta de Jesus. Porém, olha, eu não vou em missa, eu não fico seguindo as palavras do Papa, eu não gosto de ouvir padre, eu não me confesso com padres, porque eles são homens pecadores como eu, tá certo? Para mim a igreja, ela vive muitas questões, muitas, não todas, mas muitas questões retrógrada. Então assim, eu leio a Bíblia, todo dia eu leio um chaveamento bíblico, eu repito, eu gosto muito da Virgem Mãe Maria, sabe, sempre peço com muita fé, e olha, sempre Deus me abençoa. Então, esse comportamento, que ele é muito comum entre nós, batizados católicos, aliás, que nos chamamos assim de católicos, este comportamento é um comportamento dos homens, lembra? Que não tem nada a ver com o Espírito de Deus, aquilo que vem dentro de mim, da minha inteligência, daquilo que eu mesmo faço a minha interpretação, pego um pouco os estudos que eu estudei na faculdade, no colégio, aqueles que eu acho legal o pensamento de um filósofo aqui, outro lá, hoje de um, seja lá, então eu vou montando a minha espiritualidade, porque eu acredito em Jesus, acredito na Virgem Maria, acredito na Bíblia, eu faço as minhas orações em casa, mas eu não sou de igreja. Então, quem são eles? Esse comportamento de quem é? É o comportamento da primeira pergunta de Jesus. E podemos ser católicos assim. Quem dizem aqueles que não são meus amigos? São os homens, pensa pela carne, cria o seu juízo sobre religião. Aí como é, cada um fala uma coisa. Olha, eu gosto muito um pouquinho da parte espiritual, do espiritismo, eu acho legal. Para mim eu gosto muito daquela questão budista, mas eu sou católico. Então veja, cada um tem um pouquinho um traço. Quem é Jesus? Jesus é aquele que abençoa as coisas boas que eu trago.
Então, essa aqui é a primeira pergunta. Mas aí Jesus, ele vai fazer uma segunda pergunta. E para vós? Porque esse pensamento é o pensamento do mundo e já atingiu nós católicos. Porque muitos de nós não gostamos de ir na missa. Você sabe que tem católicos que não acreditam na Sagrada Eucaristia, que Jesus esteja lá, que lá está Deus? E vai na missa. Aqui não é um julgamento. Aqui é apenas uma identificação que ainda não compreendeu o mistério. Não compreendeu ainda. Que bom que está rodando por perto. Está por perto. Que bom, graças a Deus, vem na missa, às vezes ajuda, às vezes está por aí, vem de vez em quando, assiste lá um momento de um padre falar, porque gosta. Ou seja, desculpa, vou usar um termo, está zanzando por ali, né? Está ali, ó, está ali. Que bom, está por perto. Porque Deus pode pegar a qualquer momento. Então esses são os que ainda pensam como os homens. E são batizados, foram batizados na igreja católica. Então isso tem na minha família, isso tem perto de mim, isso tem perto de você. Mas Jesus vai fazer agora uma pergunta para aqueles que estão querendo fazer um caminho sério com Ele, seríssimo mesmo, sabe? Aqueles que já estão começando a querer ser amigo dele para valer, falar, olha, eu já sou mais ousado. Então a pergunta agora vem para os ousados. E para vós, quem eu sou? Aí Pedro vai responder. E o que Pedro responde, gente? Não tem nada a ver com os homens. Nada, não tem nada a ver com carne. Não tem nada a ver com o juízo próprio, nem do externo, das faculdades, dos pensamentos filosóficos. Nada. Olha o que ele responde. Tu és o Messias. Messias ou Cristo é a mesma coisa, irmãos. Significa ungido do Pai. Aquele que veio trazer a unção. Unção é o Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo, ok? Então lá, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E olha, a revelação ainda é tão grande, porque os judeus todinhos do Antigo Testamento nunca souberam que Deus tinha filho. Nunca. Você pega toda a passagem do Antigo Testamento onde Moisés trouxe a lei, nenhum era revelado para nenhum que Deus tinha filho. Olha o que Pedro fala. Tu és o Messias, mas não parou por aí. Porque o Messias todos os judeus esperavam. Mas olha o que Pedro fala. Tu és o Messias, o Filho. Olha a novidade. O Filho do Deus vivo. Aí tocou o coração de Jesus. Ali foi a confirmação que Jesus precisava sobre Pedro. O Pedro que vai negá-lo 3 vezes. Mas já estava confirmado com essa resposta. Deus escolheu Pedro. Na escola que Jesus está preparando, um líder, um corifeu. Corifeu é líder da fé. Foi escolhido porque a revelação do Espírito foi dada a Pedro. Jesus fica tão tocado. Olha, aqui, gente, é muito importante a gente entender. Jesus ficou muito tocado porque Jesus fez a maior pergunta da vida dele, de Cristo Jesus. Foi a maior pergunta dele. Para você, quem eu sou? Imagina a expectativa de Cristo. Aí Pedro vem dar essa resposta. Olha a reação do nosso Senhor. Presta atenção. Respondendo Jesus, lhe disse: feliz és tu. Veja que ele dá um nome para Pedro. Feliz és tu, Simão, que o nome dele é Simão, viu, gente? O nome dele de batismo é Simão. Mas olha só, feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Jonas é o pai dele, da família Jonas. Porque não foi um ser humano, atenção aqui, ó. Não veio nada aqui da terra que te revelou isso, mas o meu Pai, ó,
meu Pai, confirma, eu sou filho, que está no céu. Por isso, olha agora, eu te digo que tu és Pedro. Não é mais Simão não, é Pedro, é pedra. Pedro, a tradução grego, Cefas, né? É pedra, rocha, ok? Então, e sobre esta pedra, através de você, pedra. Lembra que as construções antigamente, todas elas eram edificadas sobre pedras, rochas firmes, ok? Então, e sobre esta pedra, sobre você, eu, Jesus, que é Deus, edificarei minha igreja todinha, todos nós. Olha o que está acontecendo nessa conversa aqui. E o poder do inferno, sabe que o inferno tem poder, né? Lembra? A casa que é governada por um homem forte, então tem poder. O poder do inferno, até que venha alguém mais forte. E o poder do inferno nunca poderá vencer esta igreja, onde será firmada pela pedra, Pedro, Papa, o pai da espiritualidade, que recebeu as chaves, é uma maneira simbólica, recebeu o poder de ligar e desligar. O que o Papa fala, instruído pelo Espírito, Deus abre no céu. O que o Papa disser, instruído pelo Espírito, para não abrir, estará fechado no céu. Olha só. Aí alguém fala assim, volta na primeira pergunta. Eu sou católico, eu rezo com a Virgem Mãe Maria. Eu acredito em Jesus Cristo, nosso Senhor, e na ressurreição. Olha quanta coisa boa. Mas eu não gosto de igreja não. Bom, se você não gosta de igreja, meu irmão, pelo menos fique por perto dela, para que a gente reze pela sua conversão. Opa, padre, o senhor está sendo atrevido, hein? Não estou sendo atrevido, não. A palavra é do próprio Cristo Jesus. Não é meu amigo. Quem quiser viver assim, vai viver, pode viver, está cheio de gente vivendo assim. Eu repito, na nossa própria parentela, está assim de gente fazendo assim. E que a gente ama eles e deve continuar amando. Mas não só amar e rezar por eles. Reze por eles, pela conversão da vida, que a alma deles sejam salvas. Porque eles são católicos por batismo, mas eles não são amigos de Deus. Quem não segue a doutrina da igreja, segue a si próprio. Pode colocar Maria no meio, pode colocar a ressurreição no meio, pode colocar, acredito na ressurreição, pode ser filantrópico, pode ser uma pessoa boa para chuchu, tá certo? Esta pessoa é muito querida por Deus, mas não conhece a Deus, vive uma mentira, vive aquela personagem que João Evangelista escreveu propositalmente no evangelho dele, que foi fato real. Quando o nosso Senhor para ao meio-dia no poço de Jacó, vem uma samaritana, e ali Jesus pede água para ela, e ali Jesus pergunta, fala para ela chamar o marido dela, o marido é Deus, único, que esse Deus está revelando aqui, ó, um Deus que tem filho, que o filho é Jesus, e esse Deus aqui que deixou alguém que é líder, corifeu à frente da igreja, esse aqui, esse Deus, vai buscar o teu marido, e ela, certamente ela responde. É igualzinho aquelas pessoas que vivem perto da gente, com esse exemplo que o padre deu, que fala, olha, eu não escuto o padre, eu não gosto de confessar com o padre, eu não vou em missa, mas eu tenho a minha Bíblia, eu recreio em ressurreição igual de Nossa Senhora. Então veja, é a mesma coisa, a mesma. Veja, chama o teu marido, a resposta dela, eu não tenho marido. E Jesus vai dizer, realmente tu não tens marido. Está vendo que foi batizado, que está pertinho da gente, que tem Bíblia,
que acredita em Nossa Senhora, que acredita na ressurreição, mas não gosta de ir na igreja. Não ouve o Papa, não ouve bispo, não ouve padre, não confessa, não vai na missa. E não acredita na Eucaristia também. Muitos não. Alguns dizem que acreditam. Veja, quem são esses? São aqueles que deveriam dizer a verdade. Eu não tenho marido. E Jesus vai dizer, realmente dissestes a verdade. Porque aqueles que estão com você são 5. O que Jesus está dizendo? 5. 5 porque eu acredito do meu jeito. Você cria deuses confeccionados, um pouquinho do espiritismo dentro do catolicismo, um pouquinho de reencarnação, porque eu acredito que a gente precisa melhorar, eu acho que a gente vai voltar. Eu espero que se um dia eu voltar, que eu volte melhor. Eu acredito um pouquinho em Buda, eu acredito em meditação, eu acredito em horóscopo, eu acredito em energias, mas eu sou católico, eu acredito em Nossa Senhora. Olha quantos maridos eu tenho. Então, não é melhor a gente falar, realmente eu não tenho um marido. Eu acredito que várias circunstâncias levam a Deus. Foi igualzinha aquela samaritana, igualzinha. Mas olha como Jesus tem amor por ela. Veja que Jesus não menospreza. É bom que fique por perto, viu, irmãos batizados que vivem assim? Fica por perto, porque Jesus é muito amoroso. Ele vai falar, eu sou a água viva, quem bebe de mim não vai ficar mais buscando maridos por aí. Você vai descobrir que eu sou o único marido, o único Deus, não há outro. E onde Ele é? Quem Ele é? Ele é o Deus Trino, onde Jesus Cristo é o Senhor e deixou a vida petrina como tradição na igreja. Só é esse que eu vou. E quem falar eu não vou, eu ainda continuo te amando e digo, eu espero um dia você beber da água verdadeira. Porque as outras águas aí, elas ainda vão te deixar com sede. Deu para entender? Então, irmãos, essa revelação desse evangelho é muito importante para mim e para cada um de nós aqui que estamos, e vocês aqui que estão nos acompanhando pela transmissão, aqui pela nossa igreja, Nossa Senhora da Lapa. Reflita, irmãos e irmãs. Veja como o nosso Senhor nos ama, porque Ele mexe com a gente. Só que não parou por aí. Agora vem uma outra revelação que ela é tão importante quanto ou até mais. Porque agora Ele vai dar uma fala especial para nós que queremos, acreditamos no Papa, estamos buscando em cada missa ter uma unidade maior com Cristo. Então olha o que Ele vai falar. Aí você pega a primeira leitura agora de Pedro e pega a segunda leitura de Paulo. Vamos fazer uma análise rápida e eu quero enxertar na tua vida pessoal aqui, você que está aqui e vocês que estão aí agora nos acompanhando. Olha o que aconteceu com Pedro. Vai fazendo uma analogia com você em particular. Pedro, ele foi muito agraciado. Toda hora ele era agraciado por Deus. E nunca parou de ser. O que aconteceu com Pedro? Pedro, porque Herodes não é o mesmo Herodes que era da época de nosso Senhor Jesus. É o filho do Herodes pai. Tá? Esse aqui é o outro Herodes. É o filho. E ele percebeu que agradava os judeus ele martirizar cristãos. Então ele martirizou primeiro Tiago. E viu, os judeus ficaram doidinhos. Isso, Herodes, você é bom. Aí o que ele fez? Ele começou a perseguir os cristãos e pegou Pedro, que é um líder dos cristãos, e mandou colocar na cadeia. Vai acompanhando a história. Botou na cadeia. A igreja, nós começamos a rezar pelo Papa. O atual Papa hoje é o Papa Leão. Por quê? Porque o Papa Pedro lá estava atrás das grades, com vigias ao lado, e Deus enviou um anjo
e ele pensou que podia ser uma visão, até que este anjo abriu as portas da cadeia, ele sai, olha a graça, leva ele até não sei qual esquina lá fora, quando viu que ele estava totalmente livre, ele percebeu que era mais uma vez Deus mostrando a graça para libertá-lo através da oração da igreja. Ok, pensa agora, pense em você, quantas graças você já recebeu na vida? Quantas? Quantas graças? Às vezes um filho que estava suposto no ventre nascer com um probleminha, você rezou e Deus estava até diagnosticado, o médico falou, olha, é provável, vai nascer com uma cabecinha assim. Não nasceu, não nasceu. Você olhou tudo bonitinho, certinho, e ainda enxergando bonitinho, mamando direitinho, você fala, graças a Deus. E olha que já tinha dito que a gravidez era complicada, hein? Olha que graça. Então, fora isso, cirurgias que deram certo, pessoas que fizeram tratamento com câncer, que outros morreram e quem fez não morreu, está vivo até hoje. Olha quantas graças. Às vezes num acidente teve um livramento. Pensa agora em Pedro. Dias depois, Deus vai dar uma graça especial para ele, mas uma graça que ela vem com um nome: graça imoladora. Dias depois, Pedro chega ali em Roma, e ali ele é decretado morto e crucificado de ponta cabeça. Ele morre. Meu Deus, Deus acabou de livrar ele. Agora Deus não livrou? A grande pergunta é essa. Nós estamos falando agora para os amigos de Deus. Livrou? Não livra. Tira do perigo? Permite o perigo. Livrou da morte? Permitiu a morte. O que Deus está fazendo aí? Como entender essa pedagogia estranha? Como entender? E aqui pode ser a crise de todos nós. Porque às vezes a gente está num plano super legal, porque a gente está servindo a Deus, está indo como aqueles que querem ser amigos do Senhor, de repente, blum! Algo acontece na sua vida que desconcerta você todinho. E às vezes é demorado, hein? Não é uma coisinha que passou rápido, não. Fica cozinhando a tua história ali. E você fala, meu Deus, eu acabei de ter um livramento. Foi no dia do meu aniversário, fizemos um dia, horas depois me acontece uma notícia dessa. De uma alegria veio a tristeza. Como entender isso, amigos? Agora estou chamando de amigos de Deus. Uma das respostas é o seguinte, essa que a gente tem que ficar. Deus quer salvar a alma. Como fez com Paulo, fez com Pedro, fez com Paulo, fez com todos os santos. Deu graça de tudo que é tipo, livramento, até que deu a graça da imolação também, a maior de todas. E quando eles estavam sendo levados pelo Espírito, até nesse momento eles disseram o quê? Agora eu sei que Deus está comigo e me livra da boca do leão. Como te livra da boca do leão, Pedro? Ele te conduziu para Roma, e em Roma você foi executado na cruz, de ponta cabeça. Paulo, você está dizendo que você combateu o bom combate, e que Deus te livrou da mão da morte. Olha aí, você chegou lá em Roma também, você foi decapitado, a sua cabeça esparramou sangue lá na terra. Como Deus te livrou? Me livrou da morte eterna, me livrou de todas as batalhas dentro de mim, do meu egoísmo próprio. Deus me elevou no mais alto do coração dele. Veja, irmão, vamos entender aqui que a alma, que o objetivo, a âncora, o alvo é a alma da gente, é a alma de todos nós a serem, já falamos no domingo que passou, se lá eu encontrar tantos justos, por causa do justo, do amigo de Deus, eu terei misericórdia daqueles
que não são amigos do Senhor. Veja, então, o Senhor tem como alvo a minha libertação. Por exemplo, qual é a oração no Espírito? Quando uma mãe chega aqui e diz, estou dando um exemplo de mãe: eu vim pedir a Deus, porque o meu filho ou a minha filha se perdeu totalmente no vício das drogas, e eu vim procurar a Deus aqui. Padre, o senhor reza por mim, reza pelo meu filho? Rezo. E o que o Espírito vai levar a gente a rezar? Como ele vai levar a gente a rezar? Que esse menino, seu filho, que Deus te confiou como filho aqui, essa menina, essa moça, que não quer mais vir na igreja católica, porque agora ela se encantou com um namoro, com alguém, com um rapaz, que é filho de Deus, mas não é católico. Então ela também não quer saber de catolicismo. Aliás, ela na faculdade, ela foi alimentada, abastecida pelos homens. Então ela está convicta, pode ser você ser intercessor, você pode ser diácono permanente. A tua filha, ela abandonou a igreja. Então como é que nós vamos orar? Nós precisamos orar no Espírito. Primeiro, Senhor, mesmo que essa minha filha que o Senhor me confiou, ela nunca volte para a igreja católica, eu quero pedir aqui, diante do teu trono, que a alma desta moça seja reencontrada por ti no céu. Olha o pai justo aí, olha a mãe justa aí. Então, meu irmão, esse daqui são os amigos de Deus, que mesmo que os olhos não vejam, porque pode ver também, pode ver a filha voltar, que a tua oração, ela chegou no coração de Deus. Se Deus entender que essa moça precisa voltar, ela vai voltar também. Mas se ela não voltar, você vai glorificar a Deus, porque a alma dela está sendo assistida por você, para que Deus tenha misericórdia da alma dela. Lembra quando o padre falou, muitos perto de nós, moram com a gente, vivem com a gente, falam que creem em Nossa Senhora, que acreditam na ressurreição, etc, etc, mas falam, eu não gosto de me confessar com o padre, eu não vou em missa. O que a gente fala? É bom que eles estejam zanzando por perto. Por quê? Porque nós vamos orar para que Deus tenha misericórdia da alma deles em primeiro lugar. Se vier contemplado com a graça de voltar e começar a vir na igreja, glória a Deus também. Mas se não vier, eu creio que a alma desta minha filha estará no céu, por causa da minha amizade com meu Senhor. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é um resumo bíblico todinho. Isso aqui nos tira da ignorância de fé. Isso nos faz ser católicos de verdade. De verdade. Nos leva a uma maturação especial, independente da idade biológica. Isso nos leva a ter uma ousadia de fé. Eu creio plenamente pela fé que eu recebi. Eu oro pela libertação da alma do meu filho. Se ele voltar ou não voltar, Deus é maior. Deus é maior. Eu não tenho medo que aconteça alguma coisa com o corpo do meu filho, ou se ele vai vir ou não vai vir. Esse não é o meu medo maior. Claro, a gente fica triste, mas não é o meu medo é que ele se perca. Quem? A alma é onde é o alvo de Satanás. E olha o que Jesus falou aqui: e o poder de Satanás e os seus demônios do inferno nunca poderá vencê-la. Nunca. Quem tem essa fé de amigo de Deus? Não é brincadeira não, meu irmãozinho. Olha como Deus está desafiando você aqui, rapaz. Veja que a palavra dele nos desconcerta. E é para desconcertar. Eu vim para colocar fogo no meio de vós. O que é fogo? Eu vim para trazer a espada, para cortar essa coisa de homens que ainda está dentro da gente.
A espada é para cortar o pensamento de homens. O que dizem os homens? Corta. Eles não são os amigos do Senhor. Agora, não significa que eles não possam ir para o céu. É bom que eles estejam por perto. Eu fiquei por perto há muito tempo. Eu também nunca fui amigo de Deus, durante longos anos na minha juventude. Até que era bom eu estar por perto. Até que as orações dos meus antepassados, da minha avó, da minha mãe, Deus quis que eu entrasse de novo para a igreja. Mas se eu não entrasse, eu creio que a oração da minha avó, Bernadette, e Almerinda, minha mãe que está aqui, mesmo que elas não me vissem voltando para a igreja, muito menos sendo padre, eu creio verdadeiramente que elas iriam vir lá no céu. Veja, é isso que importa para Deus. É isso. Nós estamos a serviço, nada mais aqui. Você vai voltar, você não vai voltar, você vai ter, você não vai ter, você vai ser curado ou você não vai ser curado. Esse é um detalhe que não nos cabe. Se Deus quiser, teremos também esse brinde, é um brinde. Lázaro, você morreu, né? Lázaro, eu vou te dar um brindezinho, olha a graça aí. Volta, voltou. E depois, morreu de novo. Morreu de novo. Então, irmãos, veja só, é a alma que nós precisamos pedir sempre. Senhor, que esse filho meu não se perca. E no que? Na alma. Na alma, que a minha filha não se perca. A filha, essa moçona linda aí, a alma dela não se perca. Ela pode ter ido, deixa ela ir. Aquele pai que abraça o filho pródigo, é a alma que ele abraça. É o céu, é o encontro com Cristo. E ali por trás tem um pai que intercede, tem uma mãe que intercede, tem uma avó que intercede, tem um irmão que intercede, tem um padre que intercede. Agora, o que significa? Como é que ele foi encontrado? Magro, abatido, envelhecido. Por que estava envelhecido? Estava com cara de 40 anos. A mais, 40 anos mais, é envelhecido já. Como é que ele chegou? Ele chegou acabado. O que significa chegou acabado? Pode ser que você não volte, não vai ver ele nem voltar. Porque o corpo dele se perdeu. O corpo dela se perdeu. Está batido, veja, é um encontro de alguém que se perdeu, mas que foi encontrado. Quem encontrou? A alma. E Deus dará um corpo novo. Um corpo novo para essa alma. Está lá no catecismo da igreja. Então, irmãos, por favor, vamos entender que caminhar sozinho como católicos é não ter amizade com Deus, é pensar como homens. Hoje, o Papa Leão, que nós estamos rezando por ele, fez um dos primeiros pronunciamentos dele, foi sobre a família. O que ele disse lá? O que ele estava falando lá? Presta atenção. Ele trouxe assim: vamos voltar, igreja católica, todos, os que ficam por perto e os que são amigos. Os que ficam por perto, Deus colocou um homem, sexo masculino, com uma mulher, e elevou a sacramento da igreja. Não há outro casal de amigos de Deus que não seja esse. Já mexeu com muita gente, já está sendo motivo de escândalo para muita gente. Ô Papa retrógrado, hoje nós estamos vivendo, como é que fala? Eu estou vivendo com meu marido, mas você é casado? Sou casado no civil. A gente vive, como é que é? Quando está só junto, morando na mesma casa? É estável, relação estável. Isso aí é bênção. Porque eu tenho minha Bíblia em casa, Nossa Senhora, meu marido é esse aqui, e Deus abençoa, aqui estão nossos filhos, e é esse aí. E o Papa está falando lá: irmãozinhos, vocês estão correndo por fora, né? Pense com carinho. Só no dia 6 aqui, nós vamos celebrar 20 casais que estavam vivendo irregularmente suas relações, né, maritais, sem sacramento. Olha eles voltando tudo para a igreja. Graças a Deus. Não tem essa conversa para quem quer ser amigo de Deus. A igreja é retrógrada, preconceituosa, nada disso.
O que ligares aqui, igreja, estará ligado no céu. E quem é que liga? É o Espírito Santo. Não é os homens que ligam, é o Espírito de Cristo. Então, irmãos, não responda, porque se você responder agora, eu falo mentira. E se eu responder com a minha voz, é mentira também. Jesus está perguntando para você agora. Para você, quem eu sou? Não responda nada. Joelho no chão. Viva a sua Galileia. Preste atenção na graça imoladora. Na graça o quê? Repete. Graça o quê? Imoladora que Deus está te colocando. É aí que você vai dar a resposta. Sem usar a sua voz. É usar a sua fé. É aí. Ou então fique por perto, e a gente vai rezando por você. Fique por perto, meu irmãozinho, porque eu rezo para que um dia Deus tenha misericórdia da sua alma. É isso. É isso. Está aqui o resumo todinho da Bíblia. Eu falei para vocês, está aqui, ó. Esse aqui. Essa aqui é a palavra. O padre falou que essa leitura hoje ia chegar em você, ia chegar em mim. Meus irmãos, isso daí me machuca, sabia? Lembra aquela espada? Deus machuca o quê? O meu homem, o meu ser masculino, homem cheio de mim. Eu tenho as minhas vaidades. Quantas vezes eu questiono, mas qual é o problema de viver isso aqui, igreja? Por favor, igreja católica. Qual o problema de fazer um pouquinho isso daqui? Isso aqui não está mexendo com ninguém. Ou, todo mundo faz. Pecado para mim, essas coisas roubalheiras, essas guerras. Quantas vezes eu me vejo assim também? E Deus sempre vem com aquele olhar de amigo. Padre Marcos, eu não te chamei para ser meu servo, eu te chamei para ser meu amigo. Isso me desconcerta, viu? Que eu me pego muitas vezes cheio de mim, arrogante que eu sou, ciumento. Você não é ciumento? Eu sou ciumento, gente. Eu sou um padre ciumento. Tem um ciúme doído às vezes. Olha eu cheio do homem, não é? E eu. Nós tínhamos uma pessoa que faleceu, que Deus a tem, a gente reza. Toda vez ela fazia comparação. Se eu agradasse um pouquinho o outro, eu não agradasse ela. E eu. Que bom que ela estava por perto, né? E eu também muitas vezes me vejo assim. Que ciúmes troncho é esse dentro de mim? Tudo bem, eu acho que é normal você. O ciúmes pode ser também estudado um pouquinho como aquele que gosta, mas não tem nada a ver com o homem. Deus, eu quero ser curado também dos meus ciúmes. O ciúmes é um apego. Percebe? Olha, para um pouquinho e pensa. O que é o ciúmes? É um apego que eu tenho. E Jesus diz: desapegai-vos de tudo. Então, os ciúmes não tem nada a ver comigo, não. Então, é com o meu esforço. Eu tenho que ajoelhar, eu tenho que fazer jejum meu, eu tenho que exercitar, até eu falar, não, eu não, Cristo em mim. Isso é uma luta que vai me levar, enquanto Deus permitir que eu viva aqui. E que pelo menos Ele me encontre caminhando, me esforçando para vencer essa coisa aí. Isso é a nossa luta. São chamados os amigos de Deus, Pedro e Paulo. Então, irmãos e irmãs, que nesta missa, essa homilia, que machuca, ela dá assim com a gente, ó. Aí, padre, eu quero ir numa outra igreja, que um padre fala outra coisinha um pouco, vai. Vai. Às vezes a gente precisa ouvir uma coisa mais. Que missa gostosa. Mas daqui a pouco o Espírito vai cutucar você, você vai sentir saudade de levar esses cutucões na hora da prova da tua vida. Porque na hora que você vai gritar, você vai lembrar da homilia que Deus usou a boca desse sacerdote, e vai cutucar você. Você vai falar: misericórdia, Jesus, eu quero voltar. Você vai ver que não tem jeito. Dá uma melhoradinha, daqui a pouco, pá, a imolação chega. Dá uma melhoradinha, daqui a pouco, pá,
a imolação chega, meu irmão. Não tem jeito. Te chamam de Deus E de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. presta atenção nessa letra. Te chamam de Deus E de Senhor, os te homens chamam de Rei, de Salvador, e os amigos, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Deus que salva, Yeshua. Tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Te chamam de Deus, E de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, e Eu me atrevo a te chamar de meu amor. te chamam de Deus, Chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo Que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. lindo é, Senhor, em qualquer momento. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. O nome dele, Jesus. Tu és o Filho de Deus, o Messias. Lindo, lindo és. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, 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 lindo. Lindo, lindo, Lavassura, lavaíra, lavassura, lavacanda, lavaie. Jesus, me leva, Senhor. Me leva a ser teu amigo sempre, vai. me leva pra sala do trono. Mostra tua beleza. Quero ver tua face. Me leva, rogai por nós, São Pedro, São Paulo, Virgem Mãe. beleza. Quero ver tua face. Me leva, me leva, Me leva pra sala do trono. vem Espírito Santo. Mostra tua beleza. Quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és. Ó Deus, nós te louvamos e bendizemos pela tua palavra nesta manhã. A tua palavra que fere, que mexe com as minhas entranhas, Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Tu estás vivo. Derrama, derrama, derrama o teu Espírito Santo. Vem Espírito Santo, penhor da graça. Vem Espírito Santo, advogado nosso. Vem Espírito Santo, sentimento divino. Vem Espírito Santo nos defender nesta hora. Retirando tudo aquilo que é escravidão. Apego, os apegos da minha vida ao redor. Vem, vem Espírito Santo, trabalha em mim, realiza em mim. Eu quero, Senhor, eu quero ser seu amigo.
Eu não quero ser apenas servo. Eu não quero ser apenas como os homens pensam. Derrama, Senhor, derrama, derrama nesta hora. E esta é a hora, neste momento que eu estou passando com filha que foi embora, com essa doença que chegou, com essa perseguição. Esta é a hora. Vem, Espírito Santo, reanima, refaça a minha vida nesta hora, Filho de Deus. Vem, Espírito Santo, diante desta ferida humana dentro de mim, os apegos, minhas vaidades, tudo aquilo, Senhor, que me lesa, tudo aquilo que me impede, tudo aquilo que me dificulta, tudo aquilo que me empobrece, tudo aquilo que me diminui, tudo aquilo que me enrosca, tudo aquilo, Senhor, que me impedece ao contrário. Vem, Espírito Santo, vem, vem, trabalhe em mim, Senhor. Realiza agora, diante do altar do Teu Santo Filho, por intercessão dos corifeus Pedro e Paulo, da Virgem Santa Maria Imaculada, não me deixes desistir, Senhor. Não me deixes olhar atrás. Fica comigo, Filho de Deus. Sim, Tu desses uma palavra hoje. Por isso eu quero consumir com a minha vida quem Tu és. Eu preciso consumir com a minha vida quem Tu és. Sim, Senhor, realiza o caminho dentro da Tua igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Dai-me, Senhor, o caminhar dentro dela. Desperta-me além, Senhor. Olha, Shira lá vai, vai lá, Denise, vai lá, Denise. Levanta o teu braço, irmão. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo, canta, canta, não poderá ver. É isso, o reino de é isso, Deus. é isso. E rezem por aqueles que foram, que ainda não voltaram. Quem não renascer, por tua causa eu terei misericórdia daqueles. Vai, de Deus, por isso vem, vem Espírito, vem Espírito Santo, vem Espírito. Isso, meu irmãozinho, eu convido você, levanta agora o teu coração a Deus. Ora, shira lava, randa, sura lava, cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Ora, shira lava, candara, shira lava. Eu quero renascer, Senhor. Eu quero renascer. Vai lá. Em verdade, vai lá. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo, eu quero nascer, não poderá ver o reino de Deus. Em verdade, ó Espírito Santo, vem na minha casa, Senhor. Dai do Espírito, vem, vai. Espírito Santo, cubra essa igreja, Senhor. Se fores da tua vontade, eu sei que o Senhor também pode curar fisicamente. Eu creio que o Senhor pode trazer de volta aqueles que se perderam. Mas, Senhor, o vento sopra onde quer, e é possível, vai lá. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, olha isso aí, ó. Mas não sabe de onde vem, pra onde vai.
Senhor, levanta o teu braço, vai lá. Assim acontece com aquele que nasceu. Assim acontece. Chama, levanta o braço, vai lá. Por isso vem, Vem. O quê? Vem Espírito Santo. Em nome de Jesus. Vai. Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Porque Ele te chama para ser amigo dEle. Vem, Espírito Enquanto você Santo. estava procurando o corpo ideal, enquanto você estava procurando a estética ideal para você, e surge agora essa doença, surge agora esses problemas de sangue. Agora surgiram esses problemas e você já começa a pensar: meu Deus, eu perdi tanto tempo procurando esse corpo, procurando Meu amor, meu Jesus. estar bem comigo mesmo. Meu amor, meu Jesus. E o Senhor agora me deu essa doença. O Senhor está te dando uma nova chance agora. Ele está te chamando para ser amigo dele. O Senhor está curando essa enfermidade que chegou agora em você, essa doença no sangue, essa doença gastrointestinal que chegou agora. O Senhor está curando você também. O Senhor está permitindo agora que as suas pernas voltem a ter a mesma energia que tinha antes. Obrigado, Jesus. O Senhor está restaurando agora muitos corpos nesse momento, porque o Senhor quer ser amigo de muitas pessoas novamente agora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor não desampara nós, Senhor. Que essas doenças que vêm são para a nossa restauração. Meu irmão, minha irmã, Jesus, Ele está dando uma nova chance à tua alma agora nesse momento. Obrigado, Jesus. O Senhor quer salvar a tua alma nesse momento. Obrigado, Senhor. Várias pessoas estão sentindo calafrios agora nesse momento. É o Senhor te visitando, o Espírito Santo te dando a redenção agora para você. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu amado. Obrigado, meu amor. Meu amor. Meu amor, meu amor, meu amor. Obrigado, Senhor. Realiza o teu querer, o que precisa na minha casa, na minha vida, nesta igreja. E nós pedimos também pelo Papa Leão nesta hora. Vem Espírito Santo. Pelos sobre toda a igreja. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor também está visitando agora